Ô, Duda, Opa! o, o Lula, ele recebeu, ele tem duas coisas aí importantes para a gente falar, né? Primeiro que ele vetou o envio de munições à Ucrânia, né? Essa notícia meio que passou ao largo aí da imprensa, como se fosse uma coisa menor, como tem acontecido normalmente com a nossa imprensa comercial e festiva, que tudo que é escandaloso envolvendo o governo Lula, esse nascente governo Lula, deixam de lado, assim, ninguém parece muito interessado em se debruçar sobre coisas que já estão surgindo aí, né? Já esqueceram até a ministra do Turismo e o possível envolvimento dela com milicianos. Nós temos agora um outro ministro também envolvido numa série de coisas aqui, prestação de conta, todo mundo meio que ignorando isso, e o Lula vetando, então, esse envio de munições de tanques, né, que poderiam ajudar Kiev a se defender da invasão da Rússia. Tá? O pedido da Alemanha. Aliás, que é o fornecedor dessa munição. Então, pode ser um tiro no pé na relação comercial. Nós que recebemos essa munição, até onde eu sei, como doação, e poderíamos agora repassar essa munição e negamos isso. E aí a gente teve o encontro do Lula com o chanceler alemão, e aí o Lula tentando fazer ali um meia-culpa em relação à Ucrânia, mas parece que ele não consegue mentir. A emenda saiu aí pior que o soneto. Ele disse o seguinte, olha, hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra. Quer dizer, se manifestou diversas vezes sobre isso durante a campanha, falando besteira, falando que resolvia a guerra tomando uma cervejinha. Aí ele disse o seguinte, eu acho que a Rússia cometeu um erro clássico de invadir erro. Olha só que interessante, né? Vamos olhar a semântica mais uma vez. Olha como estão sendo utilizadas as palavras hoje em dia. Um erro clássico de invadir o território de outro país, portanto a Rússia está errada, coitada. Mas eu continuo achando, e é aqui que me interessa, que quando um não quer, dois não brigam. Quer dizer, relativizando, mais uma vez, a guerra. Aliás, tem o VT, né, Daniel? Tem o VT dele falando? Põe o VT só para a gente ouvir o Lula, né, a voz arrastada dele. A primeira coisa que eu queria falar era sobre a questão das munições. O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Polônia, entre Ucrânia e Rússia. Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir, sabe, o território de outro país, portanto a cruz está errada, mas eu continuo achando que quando não quer, dois não briga, é preciso que queiram paz. E até agora eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu não sei porquê, eu estou ouvindo ecos da Amazônia aqui. Ontem a gente teve uma conversa com o Aldo Rebelo aqui, que mostrou claramente o quanto o Lula está sendo entreguista em relação à Amazônia. Talvez o que ele está falando agora ele tenha de morder a língua um pouquinho mais à frente, Duda. Bom, em relação... Eu não estava ouvindo você, nem o Lula, mas em relação às munições, eram para um tanque, que é o Leopard 1, que é um tanque mais antigo, menos sofisticado. Isso não é uma coisa que mudaria o rumo da guerra. E tudo bem, acho que a gente pode até aceitar isso, Cláudio, do tipo, a gente não quer um envolvimento muito claro, né? Coisa que a Alemanha super entrou nessa guerra, e a Alemanha diz claramente, a Rússia não vai ganhar e está fazendo todo esforço para isso. Agora, o Lula realmente ele derrapa a hora que ele fala, né? Que ele faz os comentários sobre essa guerra. E você fez essa análise semântica, é bem por aí mesmo. Ele fala, olha, eu agora tenho mais clareza, então ele não está dizendo que ele tem certeza de nada, né? Tenho mais clareza sobre que a Rússia cometeu um erro invadindo outro país. Puxa, ele não viu isso na hora que aconteceu, né, no dia 24 de fevereiro, ele estava na dúvida se isso era
se era um erro ou se não era, né? Mas, e aí vem essa frase em seguida do tipo, quando um não quer, dois não brigam. E aí a gente vai aí pela semântica ou pela lógica e mostra, então, que se teve briga, os dois queriam. Os dois são o Vladimir Putin, que invadiu a Ucrânia porque queria briga, e o outro é o Zelensky. Então, na verdade, o Lula não evoluiu nada nessa visão dele, porque lá atrás, para a revista Time, o que ele falou era que o Zelensky era um cara, ele fala até da profissão do Zelensky, né? Ele é um comediante, é um cara que gosta de aparecer, e ele estava querendo a guerra e pôs a culpa na OTAN, naquela outra conversa. Então, o Lula continua falando besteira sobre isso daí, da mesma maneira que o Bolsonaro falava também na época que foi presidente. Quer dizer, a culpa é da Ucrânia, que estava andando de minissaia à noite, é isso? Triste, né? Mas é bem isso aí que o Lula está falando. É inacreditável, né? É uma forma estúpida de se fazer política e mostra só o despreparo dessa gente. Mas eu queria colocar isso em perspectiva, porque está muito claro que não é só uma questão de não envolvimento numa disputa entre dois países, mas o Lula está muito interessado numa aliança maior, mais ampla, mais ardente com a Rússia, com a China, com a Venezuela, com vários países desse eixo, que eu não sei se é o eixo do mal, estão conversando, né, para cá, para lá e tal. Você acha que tem a ver? Pode ter aí um fundo, esse desejo ardente do Lula em costurar uma aliança maior com esses países, inclusive com a própria Rússia? Bom, o Brasil está no BRICS, né? O BRICS é uma ideia que foi tocada no governo petista, uma ideia do Celso Amorim, que foi levada adiante, e está no BRICS com a Rússia e com a China. E a gente, no BRICS, por exemplo, ano passado, evitou qualquer declaração no encontro do BRICS contra a Rússia nessa invasão da Ucrânia. Então, o Brasil, eu acho que o que junta tudo aí, Cláudio, acho que é o anti-americanismo do PT, né? O velho anti-americanismo do PT, que outros presidentes de esquerda da América Latina já abandonaram, mas que o PT jurássico continua mantendo. Então, é isso. Por que a gente apoia a Venezuela? Porque é de esquerda e também porque é contra os Estados Unidos. Por que a gente apoia Cuba? Puxa, Cuba, para o Lula, é uma grande vítima do bloqueio americano. Ele falou, né? A Cuba seria uma Holanda se não fosse o bloqueio americano. É assim que ele pensa. Então, a tendência do Lula sempre foi se aproximar mais de qualquer outro país que faça que seja um rival ou seja uma afronta aos Estados Unidos. Vamos lembrar também o Irã no passado, né? O Lula se meteu a fazer um acordo com o Irã e a Turquia em relação às centrífugas de urânio, né, que enriquece o urânio para a bomba atômica iraniana. A gente não ganhou nada dessas coisas diplomáticas do PT no passado e nem vamos ganhar agora. Eu estou esperando ele. Daqui a pouco ele sugere uma partida de futebol para resolver o problema. Só gostaria de lembrar que o PT, o Lula e Celso Amorim e companhia sempre enfatizaram aí a necessidade de respeito às soberanias nacionais, desde que não comprometam seus interesses pessoais de projeto de poder. Está muito claro que, mais uma vez, as conveniências e as conivências elas falam mais alto. Tem uma outra manifestação do Lula aqui, que vale o seu comentário, sobre a participação na OCDE. Primeiro ele disse que não tinha interesse, agora já disse que tem interesse, mas não como um país menor. Põe, por favor, pode baixar. Deixa eu botar a frase inteira dele aqui, ó. O Brasil tem interesse, foi na mesma coletiva aí, pronunciamento com o Olaf Scholz. O Brasil tem interesse em participar da OCDE, mas queremos saber qual será o papel do Brasil na OCDE.
não pode participar como se fosse um país menor, como se fosse um país observador. Estamos dispostos a discutir outra vez, saber quais são as condições de entrada do Brasil na OCDE. Ô, Duda, eu estou começando a achar que o Lula não sabe nem do que ele está falando. Ele não sabe mesmo, e ele tem aquele sentimento antigo que é do megalunanico, né? Que se falava muito no passado, né? Quer dizer, o Brasil não é um país, não é uma potência mundial, mas o Lula quer colocar a gente no Conselho de Segurança da ONU. A gente não vai ganhar nada com isso, mas é essa ideia de que o Brasil tem que ser da diretoria, né? Que a gente é uma grande potência. Então, olha só, a gente manda missão de paz para o Haiti, a gente tem a Copa do Mundo, a gente faz a Olimpíada, né? E essa coisa meio de querer provar para o mundo que a gente é grande. Não faz sentido nenhum ele querer entrar na OCDE e querer estar... O que ele quer? Ele quer estar na diretoria, né? Na presidência da OCDE. O que é a OCDE? A OCDE são os países mais ricos do mundo que se juntaram e criaram ali umas regrinhas que qualquer país que quer fazer parte precisa seguir. E nisso daí, a OCDE meio que criou uma cartilha de como um país consegue se desenvolver. Você pega aquelas regrinhas de entrada na OCDE, segue aquilo lá e você vira um país de primeiro mundo. É muito simples, né? Agora, o Lula vê isso de um outro jeito, né? Ele é muito mais querer mostrar que o Brasil é uma potência do que, de fato, transformar o Brasil num país desenvolvido.